Olá, oitavo ano. Então, vamos continuando com as correções da apostila grossa. Abram lá, então, na página 78, onde a gente vai ver sobre vozes verbais. Então, vocês deveriam responder ali na página 78 as questões 1 até a 4. Na questão 1 está dizendo assim: considerando todos os anúncios, pode-se afirmar que a mensagem é a mesma? Explique. Então, era para vocês fazerem a leitura das seguintes frases, as que estão ali em cima na página 78. Aí vocês deveriam responder assim: sim, pois todos dizem que a imobiliária Morada vende apartamentos. Tá? Então, pode-se afirmar que a mensagem é a mesma? Então, sim, podem, pois todos dizem que a imobiliária Morada vende apartamentos. 2. O que há de diferente nesses anúncios? Aí vocês deveriam colocar ali a forma como os enunciados estão construídos. Então, é isso que há de diferente. Que existe uma forma ali como os enunciados estão construídos. Questão 3. Qual é o efeito provocado pela mudança de ordem nas palavras? Explique. Então, há uma mudança de ênfase. A palavra colocada à frente de cada frase acaba ganhando maior relevância. Assim, no primeiro anúncio, a ênfase recai sobre a imobiliária, no segundo, sobre os apartamentos e no terceiro, sobre a venda. Então, essa era a resposta da questão 3 ali da página 78. Vou repetir para vocês. Há uma mudança de ênfase. A palavra colocada à frente de cada frase acaba ganhando maior relevância. Assim, no primeiro anúncio, a ênfase recai sobre a imobiliária. No segundo, sobre os apartamentos. E no terceiro, sobre a venda. Na questão 4, está dizendo assim: com base nos exemplos acima, crie um anúncio com 3 variações. Então, eu tenho aqui como sugestão para vocês: universidade abre vagas, vagas são abertas por universidade, abrem-se vagas em universidades. Então, é esses 3 exemplos que eu tenho aqui como resposta na questão 4. E aí, nós vamos para a próxima página. Na questão 5, está dizendo assim: faça o que se pede a seguir. Transcreva o sujeito e classifique-o em agente ou paciente. Daí, por segundo, diz: classifique os verbos com tua voz ativa, passiva ou reflexiva. Daí, está dizendo assim na letra A: minhas filhas comeram a torta. Qual que é o sujeito dessa oração? Quem que comeu a torta? Minhas filhas. Coloquem lá como resposta no sujeito: minhas filhas. Classificação: minhas filhas. Classificação é agente, né? E voz, qual voz que está essa frasezinha aqui? Ela está na voz ativa, né? Letra B, os estudantes terminaram as tarefas de matemática. Sujeito, os estudantes. Classificação, agente, voz, ativa também. Questão C, o conteúdo foi bem explicado pelo professor. Sujeito, o conteúdo. Classificação, paciente, voz passiva. Letra D, as crianças comeram os frutos. Sujeito, as crianças. Classificação, agente, voz ativa. Letra E, o hino nacional foi cantado pelos alunos da escola. Sujeito, o hino nacional. Classificação, paciente, voz passiva. E aí, nós vamos para a questão 6. Agora, reescreva os períodos, passando-os da voz passiva para a voz ativa. A. Os exercícios foram feitos pelos alunos. Então, como que fica essa frase, reescrevendo ela, passando da voz passiva para a voz ativa? Fica da seguinte forma: os alunos fizeram os exercícios. Letra B. Muitos argumentos foram apresentados por aquele político. Então, fica assim a letra B. Aquele político apresentou muitos argumentos. Letra C. 5 questões do concurso foram anuladas. Então, a resposta fica: anularam 5 questões do concurso. Letra D. Os contos de fadas eram lidos pelas crianças. Aí a resposta fica: as crianças liam os contos de fadas. Letra E. Os nadadores eram treinados por um técnico muito exigente. Aí a resposta fica assim: um técnico muito exigente treinava os nadadores. E aí nós vamos para a questão 7. Assinale a alternativa cujo verbo está na voz reflexiva. Então, o que está na voz reflexiva é a letra B. A menina feriu-se com a tesoura. Marque um X lá na questão 7 na letra B. A menina feriu-se com a tesoura. E aí, nós vamos para a página 81. Passe as orações da voz ativa para a voz passiva. Essa é a questão 8. Aí, na letra A, está dizendo assim: A empresa contratou o vendedor. Como que essa frase fica, então, passando da voz ativa para a voz passiva?
Fica assim, o vendedor foi contratado pela empresa. Letra B, minha mãe serviu o almoço. A resposta, o almoço foi servido pela minha mãe. Letra C, o jardineiro regava as flores. A resposta da letra C, as flores eram regadas pelo jardineiro. Letra D, os operários começarão a construção da casa. Aí a resposta, a construção da casa será começada pelos operários. Letra E, nós recitaremos um poema de Drummond. Um poema de Drummond será recitado por nós. Essa é a resposta. Letra F, a professora entregará as notas ainda hoje. A resposta, as notas serão entregues pela professora ainda hoje. Letra G, os alunos assistiram à palestra. Resposta, a palestra foi assistida pelos alunos. Letra H, os alunos assistirão ao filme. A resposta, o filme será assistido pelos alunos. E aí nós vamos para a questão 9. Lá na questão 9 está dizendo assim. As frases a seguir estão na voz passiva sintética. Complete os períodos usando forma verbal adequada, entre as indicadas entre parênteses. Então, está escrito lá, letra A. Carros em bom estado. Compra-se ou compram-se carros em bom estado? Então, compram-se carros em bom estado. Letra B. Um apartamento no centro da cidade. Vende-se ou vendem-se um apartamento no centro da cidade? Então, a resposta é vende-se um apartamento no centro da cidade. Letra C, apartamentos na periferia. Vende-se apartamentos na periferia ou vendem-se apartamentos na periferia? Então, a resposta da letra C é vendem-se. Letra D, ouviram-se ruídos no andar de cima ou ouviram-se ruídos no andar de cima. Então, a resposta da letra D é ouviram-se. Letra E, apagaram-se todas as luzes da casa ou apagou-se todas as luzes da casa. Então, a resposta dessa daqui é apagaram-se. Letra F, consertou-se o brinquedo quebrado ou consertaram-se o brinquedo quebrado. Então, a resposta da letra F é consertou-se o brinquedo quebrado. E aí, nós vamos para a questão 10. Reescreva as frases da questão anterior na voz passiva analítica. Então, nós temos ali letra A, B, C, D, E e F, igual à questão anterior. Vocês deveriam reescrever essas frases da questão anterior, passando então para a voz analítica. Olha a resposta que eu tenho aqui na apostila. Prestem atenção e copiem aí, caso tenham feito de uma forma que não é a que eu vou falar agora, tá? Carros em bom estado são comprados. Essa é a letra A. Letra B, um apartamento no centro da cidade é vendido. Letra C, apartamentos na periferia são vendidos. D, ruídos no andar de cima foram ouvidos. Letra E, todas as luzes da casa foram apagadas. Letra F, o brinquedo quebrado foi consertado. Então, essas são as respostas da questão 10 da página 81. Agora, nós vamos lá para a próxima página, 82, onde nós vamos ver a questão número 11. Complete as frases com um agente da passiva que lhes dê sentido. Letra A, a correspondência foi entregue. Daí, o que eu tenho de resposta é aqui. Pelo carteiro. Então, a correspondência foi entregue pelo carteiro. Letra B, o sofá foi destruído. Por quem? Pelo cachorro. Então, gente, essas respostas que eu tô falando pra vocês são apenas sugestões, tá? Caso tenham feito diferente com outros nomes, não tem problema. Não está incorreta. Eu tô falando aqui o que eu tenho como resposta na apostila, tá? Letra C, as jabuticabas foram comidas pelos passarinhos. Letra D, a reivindicação por mais segurança foi feita pela população. Letra E, a tempestade foi causada pelas temperaturas elevadas. Letra F, novas medidas econômicas são definidas pelo governo. Questão 12, reescreva as frases anteriores na voz ativa. Então, eu tenho aqui escrito, entregou a correspondência. Quem? O carteiro. Então, coloque lá a resposta na letra A. O carteiro entregou a correspondência. Essa frase a gente está passando agora, então, reescrevendo elas na voz ativa. B, destruiu o sofá. Quem? O cachorro. Poderia ser o gato também. Então, o cachorro destruiu o sofá. Pode ser qualquer um
nome que você tenha colocado ali na questão anterior, porém vocês vão passar para a voz ativa. Então, vão colocar à frente o sujeito que fez essa ação, né? Então, vamos lá para a letra C. Os passarinhos comeram as jabuticabas. Letra D. A população fez a reivindicação por mais segurança. Letra E. As temperaturas elevadas causaram a tempestade. Letra F. O governo define novas medidas econômicas. E aí nós vamos para a próxima questão. 13. Identifique se as orações a seguir estão na voz passiva, e daí vão escrever VP, ou reflexiva para VR. Letra A. O menino feriu-se com um brinquedo. Então, ele está na voz passiva ou na voz reflexiva? Essa frase está na voz reflexiva. Então, vocês vão colocar como resposta ali o V e o R. Coloquem lá, VR. Letra B. Preparamo-nos para a prova. VR também. Letra C. Infelizmente, ele se atrapalhou. VR também. Voz reflexiva. Então, primeira, letra A, B e C é VR, voz reflexiva. Aí na questão D está escrito assim: o ciclista foi atrapalhado pelo trânsito intenso. Essa entra como VP, voz passiva. E daí nós temos a letra E. Ela se admirava em frente do espelho. VR, voz reflexiva. Questão F, fazem-se chaves. VP, voz passiva. G, questão G, prejudiquei-me por esta causa. VR, voz reflexiva. Letra H, as meninas pentearam-se. VR, voz reflexiva. O cabelo dela foi penteado pelo cabeleireiro. Essa questão I é VP, voz passiva. E para a questão 14 está dizendo assim: classifique as frases a seguir em relação à voz verbal. Letra A, não se via uma resposta para o enigma. Então, essa entra como voz passiva sintética. Coloquem aí como resposta. Voz passiva sintética. Letra B, buscam-se respostas para o enigma. Essa entra como voz passiva sintética também. Coloquem lá na letra A e na letra B, voz passiva sintética. Lá na letra C está dizendo assim: a família mudou-se da casa enigmática. Essa entra como voz reflexiva. Letra D, o enigma foi desvendado pela população. Essa entra como voz passiva analítica. E por último, letra E, a população desvendou o enigma. Essa é uma voz ativa.